Olá, pessoal. Aqui é o professor João Fabro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Departamento Acadêmico de Informática. E hoje aqui nós estamos com mais uma aula do nosso curso de Sistemas Inteligentes. O tema da aula hoje é Outras Técnicas de Representação do Conhecimento. Então, existem vários tipos de conhecimento que você pode procurar representar no computador. Então, existe o conhecimento procedimental, que indica como fazer algo. São estratégias, algoritmos e procedimentos para você realizar uma determinada tarefa. Existe o conhecimento declarativo, que é basicamente uma declaração dos conceitos, objetos, fatos e regras que relacionam esses conceitos e objetos entre si. O conhecimento estrutural é um conjunto de regras de estrutura, ou seja, todo parte que definem relações físicas ou relações conceituais entre objetos e conceitos. O conhecimento de senso comum é o conhecimento sobre como as coisas funcionam usualmente, né? Tem a ver aí sobre as coisas que a gente nem pensa. Por exemplo, se você soltar um objeto e ele não tiver nada embaixo dele, ele vai cair. A gravidade diz isso. Né? Mas normalmente esse conhecimento ele é tão tácito, tão comum para as pessoas que elas nem o explicitam, né, de forma geral. E tem também o conhecimento especialista, que é um conhecimento detalhado e aprofundado sobre um tema bem específico, um domínio bem limitado. Bem, vamos falar um pouquinho sobre diversas técnicas de conhecimento que servem para representar alguns desses tipos de conhecimento. Então, primeiro, o conhecimento procedimental, que descreve como um problema é resolvido ou como agir perante uma dada situação. É o how to, como fazer. Esse conhecimento ele pode ser escrito através de regras, estratégias, algoritmos, procedimentos, né? Então, são representações aí que você pode utilizar para armazenar esse tipo de conhecimento. Então, o algoritmo, notadamente, é um conjunto aí de passos que você deve seguir para resolver um problema. Então, é um tipo de conhecimento procedimental. Então, aqui um exemplo de um algoritmo para trocar uma lâmpada, suponha lá de um carro, né? Então, a lâmpada não acende, aí você vem aqui e testa os fios de alimentação, né? Se a alimentação está ok, então você testa se a lâmpada está queimada. Se a lâmpada está queimada, troca a lâmpada. Então você tem aqui uma sequência de passos para você resolver o problema. Né? Se a lâmpada não está queimada, mas os fios estão funcionando, então deve ser um problema no bocal. Tem que substituir o bocal para testar. Tá ok? Conhecimento declarativo é um conhecimento muito mais comum, né? A gente viu na nossa aula de representação do conhecimento em lógica, que você coloca lá fatos e regras, né, e declara o que você considera que é verdade. Então, esse conhecimento declarativo descreve o que é conhecido acerca de um determinado problema. Inclui declarações ou statements que são assumidas como verdadeiras ou falsas e que descrevem o objeto ou conceito. Então, uma representação descritiva de um problema. Então, um exemplo lá é fumar pode provocar câncer do pulmão. Então, você vai colocar lá diversas informações, né, e daí a respeito né, de como os elementos de conceito se representam, se relacionam entre si, e daí você pode pegar uma instância específica e ver ali o que você pode concluir a respeito daquela instância, baseado naquelas regras que estão declaradas. Conhecimento estrutural é um conhecimento bem específico. Ele tem a ver com a estruturação de um conjunto de regras ou conjunto de conceitos na mente, normalmente do especialista ou perito, né? Então, pode indicar conceitos, subconceitos, relações, estruturação, todo parte. Então, é um conhecimento estrutural. O conhecimento especialista, então, ele é parte de todos os outros tipos de conhecimento e, sobre um determinado domínio bem específico, ele apresenta aí o que um especialista sabe sobre aquele conteúdo. Então, normalmente as definições não são nem muito claras, nem os algoritmos são muito precisos, né? Porque é um conhecimento muito profundo. Tem teorias de caráter geral, tem também regras práticas, né? Tem estratégias e truques aprendidos com experiência pelos especialistas. É muito dependente do domínio e pode estar sujeito a mudanças com a evolução aí dos conceitos. Então é sempre necessário separar explicitamente o conhecimento e os algoritmos para aplicação do conhecimento. Normalmente, quando a gente faz aí sistemas que têm conhecimento especialista, a gente separa uma base de conhecimento e um motor ou mecanismo de inferência para operar sobre esses conhecimentos. Isso daí compõe um sistema dito especialista, sistema computacional com conhecimento especialista. Então existem aí diversos
formalismos, né, para a representação do conhecimento. Esses formalismos eles têm que ser utilizáveis em computador, né? Eles têm que ter uma forma próxima do conhecimento do especialista e facilitar as operações de coleta, organização e manutenção desse conhecimento. Então, eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje vários formalismos, né, várias técnicas que são utilizadas para representar conhecimento. Então, eu tenho sistemas baseados em regras, eu tenho sistemas baseados em lógica, que a gente já viu no nosso encontro passado, as redes semânticas, os quadros ou frames e os scripts. Vou falar brevemente sobre cada um dessas técnicas de representação do conhecimento. Então, as redes semânticas são um método de representação do conhecimento através de um grafo direcionado, composto de nós e arcos. Os nós representam os conceitos, suas propriedades, seus valores, e os arcos representam as relações entre esses conceitos. Existem relações do tipo é tipo de, ou is-a, que é uma relação de herança de atributos, e é parte de, que é uma relação de pertencimento. Então, por exemplo, várias partes de um motor, né, são parte de um motor. Né? Um gavião é um tipo de ave. Então, são usados aí essas etiquetas, né, esses tipos de etiquetas nos arcos, relacionando os conceitos nos nós. E podem ser usados quaisquer outros tipos de etiqueta à sua escolha. Então, você pode, dado aí dois conceitos e uma relação que você quer fazer entre eles, né, a relação possui, a relação é feito de, a relação se move assim ou assado, né, você pode criar, então, os seus relacionamentos através desses arcos direcionados. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um conhecimento aqui sobre fauna, né? Então, eu tenho aqui gato, eu digo que gato é um tipo de mamífero, os mamíferos normalmente andam, mamíferos são um tipo de animal, mas aí eu tenho também aqui o canário, que é um tipo de ave, né, que o seu movimento ao voar, né, e também é um tipo de animal. E o canário, né, é usualmente da cor amarela. O Garfield é uma instância de um gato e também é da cor amarela. E o Frajola, que é outra instância de um gato, é da cor preto e branco. Então, observem que eu estou relacionando aqui conceitos através de arcos, né, nesse grafo direcionado. Daí eu posso fazer inferências a partir aí dessa representação computacional desse grafo. Então, as inferências elas são realizadas através de navegação nesse grafo, né? Você pode representar esse grafo aí de uma forma computacional qualquer, e daí você consegue manipular esses conhecimentos através aí de passeios no grafo. Então, por exemplo, eu posso usar lógica, né? Então, eu posso dizer lá que instância de frajola gato, então frajola é um tipo de gato, é um exemplo de um gato, e todo gato é mamífero, né, a relação aqui de herança de atributos, né, e todo gato se movimenta através do andar. E daí, usando essas representações, eu posso tirar conclusões sobre, né, frajola se movimenta andando. Então, as redes semânticas, elas têm como característica principal a simplicidade das representações. Então, as características de herança permitem que você faça aí hierarquias de representação de conhecimento. E você sabe, por exemplo, que o piu-piu, que é uma instância de uma ave, ele herda todas as propriedades de ave. Se as aves voam, o piu-piu voa. Se as árvores comem alpiste, o piu-piu come alpiste, a não ser que dito ao contrário. Então, quando você tem aí hierarquias de herança, na verdade, você tem um exemplo bem interessante disso na programação orientada a objetos. Né? Então, as redes semânticas elas acabaram sendo inspiração aí para a tecnologia de programação. Né? Então, elas permitem uma redução do tempo de pesquisa, visto que os nós estão diretamente ligados aos nós vizinhos com interesse. Então, basta você fazer aí um caminho nessa rede semântica para você obter informações, né, visitando aí os nós contíguos. As desvantagens é que, por ser muito flexível, ela pode permitir inferências inválidas, se você não tomar cuidado, né, como que você faz esses mecanismos de inferência, e não tem uma norma exata de interpretação. Né? Não tem um vocabulário, não tem um dicionário. Cada um pode criar as suas próprias redes semânticas com as suas interpretações. Né? Então, as interpretações dependem dos programas que manipulam a rede semântica e da pessoa, né, ou das pessoas que estão criando essas bases de conhecimento usando a rede semântica. Os quadros, ou frames, foram propostos por Marvin Minsky em 1975.
e eles tinham, né, objetivavam suprir alguns dos defeitos, né, algumas das desvantagens das redes semânticas. Então, eles permitem representar conhecimentos de um conceito ou de um objeto, e a ideia de um quadro aqui é como se fosse uma ficha, né, uma versão enriquecida de um registro ou de um objeto. Então, o quadro tem propriedades e permite herança de características e comportamentos. E é possível criar instâncias dos quadros, né? E tendo aí, portanto, sendo adequado para sistemas mais complexos, de larga escala, que envolvem valores por default e quantidades elevadas de dados conhecidos. Então, a diferença entre um quadro, né, um conjunto de quadros e uma rede semântica é que a rede semântica ela tem lá em cada nó um conceito, que pode ser abstrato, que pode ser específico. E daí, a hora que você vai unir conceitos, né, falar várias coisas sobre um determinado gato, né, você tem que criar outros nodos e relacionar. E na ideia dos quadros ou frames, é que você coloca todos os atributos relacionados a um determinado conceito como slots desse frame. Né? Então, o quadro é como se fosse um nodo semântico bem enriquecido, com atributos e pode ter até comportamentos. Né? Então, os campos de um frame têm o identificador e os slots, que são as gavetas, né, onde tem os atributos e os seus valores. Então, cada slot tem a sua identificação, né, tem o valor default, né, quando nenhum valor for atribuído para um determinado frame, ele já tem o valor default, e tem o valor atual que você atribuiu lá. Então, até aqui um exemplo, né, o nome do frame, eu tenho o slot 1, tenho o valor 1 e o valor atual, né, caso você sobrescreva aqui esse valor default. Então, dá um exemplo aqui, né? Então, aqui eu tenho também as relações entre os frames, né? Que é mais ou menos como na rede semântica. Né? Você tem a relação aqui de herança hierárquica, que é o ISA, e tem as relações de herança específica, que eu permito herdar apenas um slot de outro frame ou não herdar apenas um slot de outro frame. Então, tem aqui o frame filho, que herda todos os slots do frame pai. Então, eu tenho aqui que o frame pai tem slot 1 com o valor default 1, slot 2 com o valor default 2, e o frame filho tem, além desses dois aqui, além ainda o 3 e o 4. Então, aqui está o jeito de eu explicitar isso daí, de eu especificar isso. Né? E aqui um exemplo, né? Então, eu tenho o mamífero, que tem a pele, que o default, né, é ter pelos, o habitat do default é terra e movimento o default é andar. E daí tem o baleia, né? Baleia é um tipo de mamífero, né? Só que a pele não é pelo, é a pele lisa e o movimento não é andar, é nadar. Então, tá aqui a especificação desse conjunto de frames aí com os seus slots. Então, eu posso usar o inherit, né, o herd, para fazer coisas do tipo, ó, frame filho é um tipo de frame pai, então ele herda o slot 1 e o slot 2 do pai, e daí ele herda o slot 4 aqui do outro frame, quase como se fosse aí uma herança múltipla. Né? Tem aqui um exemplo, então eu tenho um pássaro que tem, né, penas, vive em árvores e voa como movimento, tem um mamífero que tem pelos, habitat é a terra e o movimento é andar. Eu digo que o pinguim é um tipo de pássaro, só que ele herda a capacidade de movimento aqui do mamífero. Né? Então ele é um tipo de pássaro, só que ele tem a pele lisa e o habitat dele é a terra. Né? Tá vendo? Uma mistura também aí dos dois das duas classes superiores. E o do not inherit, ele simplesmente ele diz assim, esse frame filho ele herda do pai, mas ele não vai receber o slot 2. Né? Então ele não recebe o slot 2, ele herda só o slot 1. Então aqui um exemplo, eu tenho aqui que o pinguim é um tipo de pássaro, mas ele não herda a capacidade de movimento que os pássaros têm, movimento de voar. E eu posso ainda colocar frames dentro de frames, sabe? Então, eu coloco um frame dentro do slot de um outro frame. Né? Então, para vocês aí que já conhecem a orientação a objetos, vocês podem perceber que aqui você está fazendo uma relação de todo parte. Né? Que o frame 2 é uma das partes do frame 1. Né? Então, os frames eles permitem uma boa organização do conhecimento, eles são mais rígidos em sua organização do que as redes semânticas e permitem guardar valores dinâmicos. A desvantagem é que, assim como as redes semânticas, dependem da capacidade dos programadores de estabelecer os padrões para a representação dos conceitos.
e sempre utilizar os mesmos padrões para representar os conceitos similares aí. Bem, uma outra forma de representação do conhecimento são os scripts. Os scripts eles servem para representar conhecimento procedimental. Então, eles especificam sequências de acontecimentos que normalmente acontecem e que se seguem para representar conhecimento procedimental. Então, os scripts eles contêm também uma sequência de slots, e esses slots representam o passo a passo aí de ações que devem ser realizadas, né? Então, condições de entrada que devem ser atendidas para que o script possa ser executado, resultados que são esperados, os objetos que são é, manipulados pelo script, os participantes do script e a sequência de eventos que ocorrem. Então, eles são representações de conhecimento procedimental, né, com algoritmos, receitas de bolo e assim por diante, né, e podem descrever planos que devem ser seguidos, né, por exemplo, tratamento de uma doença, dê tal remédio, daí espere tanto tempo, faça tal exame, se não resolver, dê tal outro remédio e assim por diante. Então, os scripts são uma forma de representação de conhecimento procedimental. E as regras são um modelo psicológico do comportamento humano, né? Regras de produção, elas são compostas por estímulos e ações, ou né, premissas e conclusões. Então, elas associam informações com ações, ou né, informações de entrada com conclusões de saída. E o motor de inferência, né, uma regra de inferência, né, ele dispara as regras ativadas pelos estímulos adequados. Então, nós vimos aí no nosso encontro passado sobre representação ilógica e prologue. E o prologue tem lá o seu motor de inferência, que busca, né, satisfazer as regras a partir de uma pergunta que você faz sobre a base de conhecimento. Então, aqui é basicamente uma representação de mais alto nível, né? Em vez de eu representar usando a lógica de predicado de primeira ordem, eu represento direto na forma de regras. Então, a forma geral é se antecedente, então consequente, se não, consequente 2. E, usualmente, a gente coloca as condições com e ou com ou. Né? Então, tem uma regra aqui, de forma geral, né? Se o sensor A tem valor maior que 50, então a temperatura da água é muito alta, senão a temperatura da água é normal. E uma outra alternativa é você modelar esse mesmo conhecimento, dessa regra aqui, em duas regras. Né? Se sensor A tem valor maior que 50, então a temperatura da água é muito alta. Se sensor A tem valor menor ou igual a 50, então a temperatura da água é normal. Então é mais simples você manipular regras que só tem uma premissa ou um conjunto de premissas aqui e uma única conclusão. Né? Então é mais fácil trabalhar com esse formato. Uma outra coisa que a gente faz também com regras é, se você tem uma regra aqui que na premissa você tem A ou B, tá vendo? Se A igual a X ou B igual a Y, então C igual a K. Você pode converter essa regra em duas regras. Se A igual a X, então C igual a K, e se B igual a Y, então C igual a K. Essas duas regras têm a mesma semântica dessa regra mais complexa aqui. Então isso torna mais fácil o acompanhamento das inferências, da tomada de decisão, das deduções lógicas. Então, conclusões aí sobre representação do conhecimento. Representar conhecimento não é uma tarefa trivial, né? É algo complexo e que envolve aí uma demanda de modelagem bem grande por parte do desenvolvedor. Existe uma dificuldade muito grande em representar conhecimento de senso comum, né? Então, quando você tem um conhecimento especialista sobre um determinado foco, é muito, até relativamente tranquilo, né, de você colocar as regras. Mas conhecimento de senso comum é muito extenso. É difícil de modelar de forma completa. Tem um projeto aí que ficou 10 anos tentando esse projeto CYC, 10 anos tentando construir modelos de senso comum genéricos suficientes para ser utilizados. E que eu saiba, ele ainda não teve sucesso. E algumas abordagens mais recentes têm buscado integrar as tecnologias da web, bancos de dados e representação do conhecimento, visando o desenvolvimento de sistemas capazes de manipular grandes bases de conhecimento. Então, visualizar aí a própria web, né, todos os arquivos e os documentos que estão disponíveis na web, como sendo conhecimento a respeito do mundo. E daí processar isso daí. Então, o professor Tacla tem uma videoaula sobre esse tema, a web semântica. Pessoal, gostaria de agradecer aí ao professor Carlos Fernando da Silva Ramos, do Instituto Politécnico do Porto, Portugal, né, que forneceu aí parte do material dessa videoaula.
e dizer que a representação do conhecimento é um tema bem interessante e que vale a pena ser estudado. Muito obrigado, até a próxima.